Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today Olá, pessoal. Aqui é o Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Nel Bonilla, escritora e pesquisadora responsável pelo Substack World Linus: The Threads Connecting Geopolitics. Recentemente, ela escreveu um artigo muito interessante sobre captura de elites e autodestruição europeia, abordando as redes transatlânticas, que, na avaliação dela, são uma das principais razões para o que eu chamo de geopolítica sem noção vinda dos europeus nesse momento. É sobre isso que queremos conversar hoje. Então, Nel, seja bem-vinda. Obrigado por me receber. Fico muito feliz pelo convite e agradeço pelos comentários gentis. Bem, eu li seu Substack e é simplesmente brilhante a forma como você expôs tudo. Você listou diferentes redes de elites e também como elas foram formadas historicamente após a Segunda Guerra Mundial e como podemos ver que conseguiram integrar algumas das elites que atualmente comandam a União Europeia, incluindo o Sr. Merz, a Ursula von der Leyen e assim por diante. E eu queria discutir isso com você. Qual é a coisa mais importante que precisamos saber sobre essas redes e de quais exatamente estamos falando? Certo. Bem, eu diria que a coisa mais importante a saber sobre essas redes é que, por um lado, elas não são simplesmente redes que existem apenas agora no presente e às quais políticos atuais estão conectados, mas que essas redes, na verdade, são formadas a partir de processos históricos, em contextos históricos específicos. Em particular, no meu artigo, falei sobre como as redes transatlânticas, em especial, se formaram a partir de ou após a Segunda Guerra Mundial. Quero dizer, elas realmente começaram depois da Primeira Guerra Mundial e até um pouco antes disso. Elas começaram em Londres e no Reino Unido e depois nos Estados Unidos. O foco delas era ver como poderiam gerenciar questões estratégicas militares. Em particular, eu diria que uma coisa importante a saber sobre esse desenvolvimento é que se trata de como as elites, em especial, tentaram gerenciar a política externa. E quando falo em elites, refiro-me às pessoas que comandam, por exemplo, o governo e a política, mas também às corporações e o setor bancário. Isso começou no início do século XX. Também envolvia o gerenciamento estratégico de recursos e das relações de poder entre os Estados-nação. Portanto, eu diria que esse é um dos aspectos importantes dessas redes. Outro aspecto importante é que essas redes não são apenas redes. Eles buscam encontrar uma forma de fazer com que as diferentes elites em diferentes países, especificamente países que são alvos para se tornarem elites, por exemplo, aqueles que os Estados Unidos colocam em sua esfera de influência, sejam socializadas na visão de mundo dos Estados Unidos e em seus objetivos, e não nos objetivos ou interesses de seu próprio Estado-nação ou de outros Estados-nação, como, por exemplo, na Europa, Alemanha, França e assim por diante. Então, essa é uma função fundamental dessas redes. E essas redes possuem diferentes organizações. Algumas organizações são voltadas para o financiamento, digamos a Fundação Ford, Fundação Rockefeller, e outras fundações são voltadas para a criação de redes informais. Por exemplo, na Alemanha, existe a Atlantic Brücke, ou American German Council, nos Estados Unidos, que tem como objetivo criar laços entre a Alemanha e os Estados Unidos. Outros grupos buscam promover encontros e conferências anuais que supostamente servem para criar consensos. E não só isso, mas também identificar pessoas que possam ser adequadas para atuar nesta ou naquela corporação, ou serem direcionadas para determinados cargos políticos. Portanto, eles têm funções diferentes, camadas diferentes. Mas, acima de tudo, trata-se de socialização das elites, de modo que os objetivos dos Estados Unidos em particular, mas eu diria que como as elites de outros países são socializadas nessas redes, esses interesses acabam se tornando também os interesses e objetivos delas. Então, esse é o aspecto mais importante, na minha opinião, que se deve conhecer. E eu esqueci a segunda pergunta.
aspects one needs to know. And I forgot the second question. No, I think it's quite important because what you're Acho doing que is isso é not bastante trying to kind importante of porque o que establish, você está the fazendo não é tentar necessary estabelecer as ways maneiras of the nefastas market, pelas quais os to marionetistas deal, but fazem seu how teatrinho, the sociological mas sim como funcionam os mecanismos sociológicos. Como você realmente tem um acordo entre essas diferentes elites nos Estados Unidos e na Europa, e como elas constroem conjuntamente um grupo de interesse que depois exerce poder sobre a política, os negócios e as finanças. E esses interesses podem ser bastante distintos dos de uma grande parte da população. Mas como eles chegam ao topo, e especialmente porque eles são, quero dizer, preparados, talvez seja uma palavra um pouco forte, mas, sabe, há muitos deles, certo? Você tem muitos e só precisa de alguns. É meio que a abordagem do Klaus Schwab, não é? It's kind of the Klaus Schwab approach, right? Klaus Schwab with his World Economic Forum, who's Klaus Schwab, com seu Fórum Econômico Mundial, que orgulhosamente diz que, temos nossas pessoas em todos os gabinetes da Europa e da América do Norte, certo? Esse tipo de coisa. Mas, por ser tão grande, as chances de que alguém que foi socializado nessas redes chegue ao topo são bastante altas. Quais você está observando mais ou quais você analisou mais profundamente? Porque você especialmente analisou a conexão entre a Alemanha e os Estados Unidos, como o Marshall Fund, mas também a Konrad Adenauer Stiftung. Você sabe, algumas dessas coisas são realmente ligadas ao Estado. Porque a Konrad Adenauer Stiftung é basicamente o braço de think tank da CDU, dos conservadores cristãos, certo? E cada partido tem um desses braços de think tank. Mas a Konrad Adenauer Stiftung também é muito transatlântica nesse sentido. Você pode falar um pouco sobre ela? Yes, so the organizations. Sim. Então, as organizações que analisei são, por exemplo, aquelas que eu diria serem mais importantes para as relações entre as elites alemãs e norte-americanas. Uma delas é, por exemplo, a Atlantic Brücke, que supostamente seria uma rede de amizade, no sentido de que se tratava de estabelecer relações entre americanos e alemães, após a Segunda Guerra Mundial, para que os alemães aceitassem, mais ou menos, a hegemonia dos Estados Unidos. Por outro lado, que os norte-americanos entendessem que os alemães haviam mudado e não eram mais os mesmos da Segunda Guerra Mundial. Então essa era ou é a ideia divulgada. Mas o que mais podemos dizer sobre isso? Bem, o que acho interessante, e que também foi mencionado no artigo, são os fundadores. Os fundadores, por exemplo, um deles era Erich Warburg, que vinha de uma dinastia bancária na Alemanha. Depois ele foi para os Estados Unidos e fez conexões com outros banqueiros lá. E havia também uma mulher chamada Marion Denhoff. Ela era condessa e tinha ligações ou redes com George F. Kennan e também com a Foreign Affairs, ou Council on Foreign Relations nos Estados Unidos. O que acho interessante, além do fato de serem pessoas bem conectadas, é que eles não eram apenas bem conectados, mas também pessoas que já tinham um bom, como posso dizer, papel ou posição na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, ou antes dela, e depois também. Eles foram para os Estados, fizeram amizades, redes de contato e assim por diante. O que os Estados Unidos buscavam em particular, assim como os alemães que estabeleceram redes como a Atlantic Brücke, era encontrar pessoas que não tivessem apenas a ideia, mas a ideologia do anticomunismo. Um dos objetivos dos Estados Unidos era tornar a Alemanha Ocidental anticomunista, mas também receptiva à liderança dos Estados, por assim dizer. Essa é uma das partes interessantes, por exemplo, da Atlantic Brücke, que foi fundada nos anos 1950. E o que mais podemos dizer sobre isso? Desde sua fundação, como ela buscou alcançar esses objetivos de, por exemplo, garantir que a Alemanha Ocidental permanecesse anticomunista. Foi exatamente assim que eles foram fundados. O que faziam era organizar reuniões, viagens de estudo, bolsas de estudo, coisas desse tipo, com políticos, líderes empresariais, financistas, etc., e garantir que fossem persuadidos sobre, digamos, os benefícios da hegemonia dos Estados Unidos e ideias semelhantes. Foi assim que eles, por exemplo, tentaram influenciar o SPD na Alemanha. Em contraste com a CDU,
o SPD era mais um partido de esquerda ou dos trabalhadores. A Atlantic Brücke, em conjunto com sua organização irmã nos Estados Unidos, chamada American Council on Germany, tentou influenciar o SPD por meio de certas pessoas. Eles sempre procuravam encontrar pessoas que já tivessem essas inclinações. Por exemplo, havia alguns membros antigos do SPD nos anos 1950 que foram para o exílio nos Estados Unidos e depois voltaram. Foram essas pessoas que, por exemplo, a Atlantic Brücke procurou, tentou apoiar e tentou amplificar suas vozes na mídia e de maneiras semelhantes. O que estou tentando dizer é que se tratava realmente, por um lado, de redes, grupos e pessoas, e por outro lado, também de indivíduos. Eles estavam tentando encontrá-los. Por exemplo, o que é interessante, ou o que achei interessante, é que Willy Brandt também foi apoiado por essas redes transatlânticas quando queria se tornar prefeito de Berlim. Ah, é mesmo, tá bom. Sim, eu também fiquei surpreso. E pelo menos nessa parte da carreira política dele, ele foi apoiado por essas redes jesuítas da Alemanha, que, como posso dizer, não é propaganda, mas que, bem, tentaram amplificar sua candidatura em emissoras de rádio, por exemplo. Eles financiavam esses programas. Outra coisa é quando, por exemplo, o financiamento vinha da Fundação Ford ou da Fundação Rockefeller, que, se pensarmos bem, são interesses privados ou corporativos, uma suposta filantropia. Mas quem são eles? Ninguém os elegeu. E mesmo assim, eles despejam recursos em organizações que têm objetivos políticos muito claros. Então, isso é interessante. Essas instituições também estão conectadas entre si, é claro, e oferecem financiamento e oportunidades, novamente, como as reuniões de clubes e assim por diante. Mas Willy Brandt é uma surpresa, porque Brandt foi, claro, mais tarde, quando se tornou chanceler, o cara da Ostpolitik. E ele basicamente buscava uma política externa independente, ou pelo menos menos controlada pelos Estados Unidos. Pelo menos essa é a minha impressão dele, mas talvez eu esteja errado. Mas ele realmente tentou criar conexões mais amistosas, certo? Também durante a distensão da Guerra Fria, o que não é algo que eu associaria diretamente com sua narrativa transatlântica imediata da época. Como você avalia isso? Bem, eu diria que a questão é que, pelo menos na época, por exemplo, durante a candidatura de Willy Brandt para prefeito de Berlim, havia outro candidato do SPD que era, pode-se dizer, mais à esquerda do que Willy Brandt, pelo menos em termos de política socioeconômica. Isso também era algo que essas organizações transatlânticas tentaram não apagar, mas elas queriam evitar que partidos tão importantes como o SPD ou a CDU fossem influenciados por ideias marxistas ou socialistas. Então, o outro candidato era Wilhelm Hanke. Portanto, pelo menos nessa parte da candidatura dele para Berlim, eles tentaram apoiar Brandt. Agora, com a Ostpolitik, eu diria que é definitivamente, na minha opinião, um sinal claro de que ele tinha uma postura independente na forma como queria estabelecer relações diplomáticas com a Europa Oriental e buscava uma paz sustentável na Europa e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, acho que ele talvez pudesse ter feito mais, mas talvez não conseguiu, ou não que não conseguiu, mas havia essa ligação. E tentaram novamente, talvez não através do próprio Willy Brandt, mas por meio de outros membros do partido, influenciar as coisas para que ele não realizasse um projeto de paz realmente duradouro, por assim dizer. Ok, ele iniciou a Ostpolitik, mas também precisava dizer, ok, quero fazer parte da OTAN, quero permanecer na OTAN. Sim, então, de certa forma, o que essas redes fazem é também limitar o espaço do que é possível para essas diferentes figuras, caso queiram permanecer dentro da rede, certo? Assim, você delimita o espaço do politicamente possível para os diferentes atores.
Enquanto esse espaço não se desviar demais, especialmente não para a esquerda ou para o lado comunista, como foi o caso durante a Guerra Fria, você também poderia apoiar esquerdistas. Não é uma questão de esquerda e direita, é uma questão da ideologia central do movimento político daqui para frente. Em relação à liderança atual, você encontrou, quer dizer, sabemos que Friedrich Merz foi membro do conselho, acho, da BlackRock, certo? E tinha uma conexão profunda com a parte financeira da comunidade transatlântica. Você tem mais informações sobre ele ou sobre outras pessoas que atualmente também estão na liderança da UE? For example, well, if we talk about Friedrich Merz, Sim. Por exemplo, se falarmos sobre Friedrich Merz, além do seu papel na BlackRock, ele também foi presidente da Atlantic Brücke por um tempo. E eu não acho que isso seja tão surpreendente. Quero dizer, a CDU tem muitos membros que, de uma forma ou de outra, estiveram ligados a essas organizações e redes transatlânticas. Quero dizer, no SPD também. Acho que o que me surpreendeu novamente foi que depois de Friedrich Merz da CDU, Sigmar Gabriel do SPD se tornou o próximo presidente da Atlantic Brücke. E o que é surpreendente nisso é que, mais uma vez, foi como uma tentativa de encontrar alguém que tivesse uma voz crítica dentro do SPD. Porque Sigmar Gabriel tinha uma postura um pouco crítica, ou era conhecido por criticar certas políticas em relação à política externa. Então eles o colocaram no cargo, e foi mais para cooptar o SPD a aceitar a OTAN, no sentido de que eles também aceitariam o gasto de 2% com o setor militar e infraestrutura para gastos militares, que, claro, sabemos que hoje em dia é mais de 2%. Então isso realmente funcionou. E é um padrão. Eles sempre tentam encontrar pessoas que têm um papel específico em seus partidos, em suas corporações, onde for, e tentam integrá-las a essas redes. Outra pessoa que eu poderia mencionar, por exemplo, que atualmente é co-presidente do SPD, é Lars Klingbeil. Right now, the Vice Chancellor of Germany is Lars Klingbeil. He too had Ele também teve, na verdade, conexões muito precoces com essas redes atlânticas, o que é algo que gosto de destacar, porque é um desenvolvimento em que penso, eles realmente tentam. Se você ouvir socialização nessas redes, pode pensar que se trata apenas de encontrar pessoas que já são adultas, já estão em suas carreiras políticas e assim por diante. Mas esse não é o único aspecto dessas redes. Por exemplo, Lars Klingbeil, com pouco mais de 20 anos, já fez um estágio. Ele foi para o Zastesen fazer um estágio em Nova York, por exemplo, em 2001, durante o 11 de setembro. E o que mais? Depois, ele voltou para a Alemanha. Then he came back to Germany, then he went again Então ele foi novamente para os Estados Unidos para estudar política externa e fazer seu mestrado sobre o tema de política externa. E então ele voltou e continuou, pode-se dizer, sua trajetória de se envolver cada vez mais nessas redes, no sentido de que agora ele era presença constante em reuniões do Atlantic Council, American Council. Como era o nome do outro? Bem, houve, por exemplo, uma entrevista que ele deu em 2020. Foi no Atlantic Council, sim. E o que achei tão interessante nessa entrevista é que ela está no YouTube e tem o título Zeitenwende for Germany, discussão em painel, algo assim. Zeitenwende for Germany, panel discussion, something like that. It was one of the reasons that inspired me a little to do this article. Foi um dos motivos que me inspirou um pouco a escrever este artigo, porque não foi um debate. Estava lá o Lars Klingbeil, e havia dois chamados especialistas em política externa dos Estados Unidos, e eles o entrevistaram. Mas de que maneira? Perguntaram a ele, o que a Alemanha está fazendo atualmente com seus gastos militares? Você não acha que eles deveriam aumentar os gastos para 5%? E ele respondeu, você está certo. Precisamos aumentar nossos gastos militares. Ainda estamos aprendendo. Precisamos aprender mais sobre como fazer isso melhor. Todas as perguntas e comentários nessa discussão foram, aos meus olhos, ou tive a impressão, como um professor falando com um aluno, quase o repreendendo. E as duas pessoas eram do Atlantic Council. Então foi realmente organizado de uma forma em que o Atlantic Council estava basicamente conduzindo uma prova
com o estudante alemão, que mais tarde se tornaria vice-chanceler, garantindo que as respostas estivessem corretas. Esse tipo de coisa. Sim, e depois foi colocado no YouTube, e na verdade quase não tem visualizações. Esse é o ponto principal. Eles não tentam esconder isso. Não está nas sombras, está às claras. Se você acessar as páginas iniciais dessas instituições, eles vão te dizer que é isso que estão fazendo. Isso não é escondido. É assim que o sistema sociológico funciona. E é quero dizer, independentemente do que se pense sobre a hegemonia americana e tudo mais, mas quero dizer, temos que tirar o chapéu para eles por terem construído algo assim. É um empreendimento gigantesco, gigantesco. E eu diria que não tem rival. Os chineses não fazem desse jeito, os russos nunca conseguiram fazer desse jeito. Os japoneses até tentam imitar um pouco, mas estão longe de chegar perto. Eles, trazem muitos estudantes para o Japão. Eu sou, na verdade, um deles. E aí te dão um número de uma das associações deles, mas depois você recebe um e-mail por ano e só. Não chega nem perto desse tipo de coisa. Mas se assim funciona, it's up with them and with mate. Sim. Quero dizer outro exemplo. Também mencionei isso no meu artigo. Claro, esses não são os únicos exemplos. Quero dizer, esses são apenas 2 exemplos que selecionei e pesquisei um pouco mais. Mas se olharmos para diferentes membros do gabinete de Friedrich Merz, e também do gabinete anterior de Olaf Scholz, muitos têm esse tipo de ligação. Mas um que achei também muito interessante, e por isso usei como exemplo no meu artigo, é o caso de Jakob Schlott. Jakob Schlott se tornou, no atual gabinete de Merz, o chefe de gabinete e coordenador do Conselho Nacional de Segurança, que na verdade não existia antes. Foi criado apenas este ano. O interessante sobre ele é que, assim como Lars Klingbeil, ele foi para os Estados Unidos estudar e fazer estágios. Ele até fez o Transatlantic Masters. E o que eu descobri, fiz algumas paráfrases, mas tudo bem, ele criou 2 organizações. Uma é a Organização para Jovens Transatlânticos, Junge Transatlântica. Outra foi o American German Club. E para mim isso meio que mostra o quanto esses jovens se envolvem, porque eles começam muito cedo a se apegar a essas ideias, a essa ideologia, pode-se dizer, ou à ideia de sim, hegemonia, e até repetem isso, tentando propagar, por assim dizer. Então, isso é outra coisa que achei interessante. E por fim, outro exemplo que eu tinha era de um CEO de uma empresa de tecnologia. E por que isso é interessante? Era a empresa de tecnologia chamada Helsing AI, que acho que poucas pessoas conhecem. Eu não conhecia. E é uma empresa que constrói e cria drones para guerra e vigilância. O que achei interessante nisso é que a carreira dele foi parecida. Estudar nos STA, fazer estágios em corporações americanas e coisas do tipo. Então não importa o campo, seja bancos, corporações ou política, todos esses membros da elite têm uma trajetória transatlântica. Eles estão todos conectados. E alguns passam por uma espécie de porta giratória. Por exemplo, Friedrich Merz foi presidente da BlackRock Alemanha, depois na Atlantic Brück e agora é o chanceler da Alemanha. É realmente uma rede completa. Não se trata apenas de políticos. Também envolve, eu diria, as indústrias, que são importantes para a política externa. Sim, e eles também se reúnem ou se reúnem de forma esporádica, certo? E é aí que surgem os insights. Então, eu acho que, claro, uma das reuniões transatlânticas mais importantes é a Conferência de Segurança de Munique, certo? E também, no seu artigo, você escreveu um pouco sobre esse encontro menos conhecido, que é a Conferência Bilderberg, certo? Você pode falar um pouco sobre o Bilderberg primeiro e depois sobre a Conferência de Segurança de Munique. Sim. Então, por exemplo, como eu disse antes, existem diferentes tipos de organizações dentro dessas redes. Uma é de financiamento, outra está mais relacionada ao trabalho duro de encontrar pessoas que fazem bolsas de estudo e pesquisas, e assim por diante.
E as outras organizações são voltadas para criar, pode-se dizer, espaços de encontro informais ou mais ou menos formais. A Conferência de Segurança de Munique, na verdade, também é um desses tipos de organizações, eu diria, e o Bilderberg é outro. O interessante sobre as reuniões do Bilderberg é que eles não publicam muito, ou quase nada, sobre o que sai desses encontros. Digamos que eles só publicam a agenda, os tópicos que serão discutidos e os participantes. E isso existe desde a década de 1950. É uma reunião anual. O interessante aqui é que desde o início já era transatlântica. Acho que cerca de 20 a 40% são de países anglo-saxões, especialmente dos Estados Unidos e do Reino Unido, e o restante dos participantes é majoritariamente da Europa. Eles sempre mudam o local do evento de um país europeu para outro, de um lugar para outro. Os participantes vêm da política, mas também especialmente da OTAN, das Forças Armadas dos Estados Unidos e de diferentes corporações que no momento em que a reunião acontece são importantes. Meeting is taking place important. For example, right now it's AI, Por exemplo, atualmente é IA, drones e tecnologia de guerra. Então este ano havia muitas pessoas dessas corporações, além de pessoas da mídia, de diferentes países da Europa e principalmente dos SOs. Eles se reúnem e a única coisa que sabemos é que existem alguns temas. O que achei bastante interessante é que essas reuniões do Bilderberg são, por um lado, sobre encontrar consenso, mas, por outro, também são sobre encontrar talentos, novos talentos para novas posições, ou pessoas que possam fazer networking e encontrar outras. Muitos participantes anteriores das reuniões foram, por exemplo, Tony Blair e Angela Merkel, mas antes de se tornarem primeiro-ministro ou chanceler. E o que também acho interessante é que esses temas de que eles falam a cada ano, de alguma forma, acabam aparecendo nas notícias, nas narrativas, nos diferentes encontros subsequentes, como a Conferência de Segurança de Munique, ou a cúpula da OTAN, etc., etc. Embora eu não diria, ou não acho, que todos esses temas sempre começam no Bilderberg, ou que é o Bilderberg que define a agenda do ano. Eu diria que é mais como uma troca entre as diferentes reuniões e organizações e, claro, os eventos que estão acontecendo. Então, provavelmente, eles decidem quais eventos vão entrar na pauta. Uma coisa, por exemplo, que encontrei lá e pensei isso é estranho, é que este ano havia o tema da proliferação. Não era sobre não proliferação, que trata de não proliferar a tecnologia para armas nucleares. Mas foi o tema da proliferação. Significa como aumentar o número de bombas, mísseis, projéteis e drones. E eu disse o quê? E então descobri, ok, também era o tema de outra reunião semelhante, que é uma reunião corporativa de tecnologia, mas também sobre política externa, chamada GlobSec. Este ano a GlobSec também teve o tema da proliferação. E então a cúpula da OTAN deste ano, que veio depois, também discutiu um pouco sobre proliferação. E então... Então eles também escolhem a pauta de acordo com certas prioridades dentro da comunidade em rede, certo? E aí você tem um fluxo constante de discussões e um constante, batida de tambor de como essas pessoas então pensam. Mostra de forma tão clara como é que temos esses, 10% da população na Europa que são completamente insanos, mas eles são insanos não porque apenas ouvem a mídia, eles ouvem uns aos outros e a mídia faz parte deles. Então eles repassam adiante. E se você está no nível mais baixo, você pensa, não tenho certeza sobre isso. Mas no nível mais alto, nos 10%, eles têm absoluta certeza porque é isso que eles ouvem, certo? É isso que eles ouvem uns dos outros. Essa era toda a socialização deles. Isso representa cerca de 50 anos da trajetória de carreira deles. E a rede era formada por essas instituições. Existem tantas, certo?
Você deu esse exemplo também, Angela Merkel faz parte disso. Mas Angela Merkel, claro, era membro do SED. Ela já era uma política no leste, na RDA, certo? Na Alemanha Oriental. Mas você tem alguma informação sobre como ela foi integrada depois? Porque ela já estava em um bom nível na RDA, quando a RDA foi então incorporada à Alemanha Ocidental. E então levou apenas... Quanto tempo foi? Foram cerca de 10, um pouco mais, 15 anos até ela se tornar chanceler, 12 anos até ela se tornar chanceler. Como isso aconteceu? Sim, essa é uma pergunta interessante. Devo dizer que não pesquisei muito sobre ela, mas eu diria, ou suporia, que como ela entrou para a CDU após a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, e já que ela tinha, quero dizer, isso também é interessante, ela tinha esse histórico de ser filha de um pastor evangélico, certo? O pai dela era uma pessoa religiosa, ordenado, e acho que ele também tinha a possibilidade de viajar para a Alemanha Ocidental. Mas não me cite sobre isso. Mas o pai de uma pessoa religiosa, ordenada. Essa experiência, ou eu suponho que essa experiência, levou-a então a se tornar parte da CDU na Alemanha recém-reunificada. E a própria CDU já tinha desde o início todos esses laços e redes. Não tenho certeza de como ela se tornou chanceler, mas eu diria que talvez também tenha sido porque ela tinha esse histórico de ter nascido e sido criada na RDA. Havia essa ideia de que ela seria mais popular para ser eleita chanceler do que outros políticos. Quero dizer, isso são apenas suposições, porque, como devo dizer aqui, não pesquisei sobre Angela Merkel. Mas é isso, não quero especular demais. Não, ok, desculpe, precisaríamos analisar isso com muito mais detalhes. É como as redes que você descreveu. Elas são compostas por muitos casos individuais, certo? De instituições e, claro, de personalidades. Existe... O que mais é importante saber sobre elas, sobre como funcionam? E você tem exemplos de pessoas que saíram dessas redes. Quero dizer, eu tenho um exemplo, e é alguém que já esteve neste canal antes. É a Ulrike Guerot. A própria Ulrike Guerot diz que fazia parte disso, e era passada de mão em mão para elogiar a União Europeia até perceber que as coisas estavam dando errado. E quando ela começou a falar sobre isso, foi descartada como uma batata quente e agora está lutando por sua carreira acadêmica. Você tem outros exemplos ou informações sobre casos assim? Sim. Bem, e Fezel, que desistiu. Quer dizer, tirando o Ulrike Guerot, eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, ela desistiu. Mas, tipo, um caso recente, quero dizer, no meu artigo também falei um pouco sobre Willy Brandt e Olof Palme. Olof Palme? Sim, mas eles na verdade não faziam parte dessas redes. Olof Palme, por exemplo, estudou nos Estados Unidos, mas ele estudou lá antes de haver essa busca tão intensa ou marcada por conexões e pessoas para influenciar, educar, socializar, integrar. Então alguém que saiu, devo dizer não, realmente não consigo pensar em ninguém. Casos atípicos, ok, eles existiam. Mas novamente, no meu exemplo, eram casos atípicos, porque não estavam tão próximos. Então sim, tão geograficamente próximos do espaço das alianças transatlânticas, ou mesmo dentro de seu território. E tinham outras experiências. Mas hoje em dia, por exemplo, acho interessante, ok, Ulrike Guerot saiu porque foi ostracizada. Então, talvez Gerhard Schröder, mas na verdade não tenho certeza de quanto ele foi integrado nessas redes. Gerhard Schröder também foi chanceler da Alemanha. Gerhard Schröder was also a chancellor of Germany. Sim, por apenas 4 anos, um chanceler do SPD. E hoje, na Alemanha, ele é praticamente um assunto delicado, porque é amigo de Vladimir Putin e dos russos. Ele não ousou cortar os laços e ainda permaneceu no conselho de uma empresa de petróleo. E você sabe, ele é tratado como, basicamente, como um traidor, né? Sim, e ele também havia proposto conversas com a Rússia, e nada disso deu certo.
Mas quero dizer, Gerhard Schröder, por exemplo, eu diria que provavelmente seria mais como alguém que também saiu, de certa forma. Certo. Mas, por outro lado, eu também diria que há pessoas que não estão integradas nessas redes, mas que ainda estão na política. Alguns membros de partidos de oposição que não faziam parte disso e não queriam fazer parte dessas redes, mas que também não ocupam posições de liderança. Mas não, eu não tenho um exemplo de alguém que saiu, além do Gerhard Schröder. Drop out, apart from Gerhard Schröder. Yeah. Do you know, because these net. Você sabe, porque algumas dessas redes também foram replicadas ou tentativas foram feitas para replicá-las em outras regiões do mundo, certo? Quero dizer, especialmente no Japão e no leste asiático. E uma das coisas que é bem conhecida é que muitos chineses, como políticos de altíssimo nível, mandam seus filhos e filhas estudarem nos Estados Unidos. Quero dizer, até muito recentemente, os Estados Unidos eram um destino principal para estudantes por causa da qualidade que se podia obter lá, especialmente no ensino universitário, certo? Por que que não vemos, digamos, também com a China, o Sudeste Asiático e também com a África, não vemos, pelo menos na minha percepção, não vemos o mesmo tipo de integração acontecendo? Você tem alguma hipótese sobre isso? Do you have any hypothesis on that? Yeah. Yeah, would have. I mean, I have a hypothesis. Sim, quero dizer, eu tenho uma hipótese sobre isso. Eu diria que depende do continente, dos países e do contexto histórico. Porque, ok, por que isso está tão enraizado na Europa? É por razões históricas. Os Estados Unidos queriam manter a Europa em sua esfera de influência. Não queriam que ela fosse para a União Soviética, e assim por diante. Ok, mas e por exemplo, a Ásia? O Sudeste Asiático? Pelo que eu sei, houve tentativas de fazer isso, mas o Sudeste Asiático encontrou uma maneira de se desenvolver, ou os diferentes países, não todos, mas alguns, se desenvolveram, e cooperar entre si. And cooperate between themselves. Now, in Africa and, for example, also Agora, na África, e por exemplo também na América Latina, ou vamos dizer América Latina, porque eu conheço um pouco mais sobre isso, era mais como os Estados dizendo, esta também é nossa esfera de influência. Eles também tentaram imediatamente colocar pessoas lá que influenciariam as elites nos diferentes países latino-americanos. Mas em alguns países, em algumas partes, eles realmente começaram, pode-se dizer, pela força, pela dominação, não é estar por estar esse moé. Por exemplo, impor apoiando ditaduras militares na América Latina. Então foi la força. For example, in Latin America, so it was by force. But the elites of these Mas as elites políticas desses países, ditaduras militares, claro, também faziam parte ou estavam integradas à hegemonia dos Estados. Porque havia pessoas que estudaram nos Estados Unidos e realmente tinham laços com os Estados Unidos. Agora esses laços provavelmente não eram tão formalizados quanto os da Europa, porque, novamente, acho que havia mais um elemento de força para dominar os diferentes países da América Latina. Isso também significava que não era tão necessário influenciar as elites. E se as elites já se apoderavam dos recursos, ou melhor, não dos recursos em si, mas do dinheiro que vinha da privatização de todos esses recursos, então não era preciso muito mais esforço para tê-las nessa esfera ideológica, ou elas já estavam convencidas só por isso, só por esses fatos, por esses acontecimentos. just by that, just by these facts, by these events. So that's why, which doesn't mean that there are. Então é por isso, o que não significa que não existam esses tipos de redes em outros países. Por exemplo, na América Latina, elas existem, e há financiamento vindo dos Estados Unidos para outros países. Mas, novamente, não há essa denominação oficial de somos uma organização transcontinental americana, por exemplo. Lá, é mais como, ok, é a USAID ou a NED, e elas financiam diferentes organizações nos vários países da América Latina. Não sei se isso pode ser semelhante na África. Lá eu não sei. Posso imaginar que talvez seja. Essa é a minha hipótese para explicar por que não é tão enraizado, tão oficial e institucionalizado. Not as entrenched, not as official and institutionalized. Yeah, but it's a nice hypothesis. Sim, mas é uma hipótese interessante porque acho que dá para mostrar claramente como, na América Latina, estiveram muito mais envolvidos em mudanças diretas de regime. Quero dizer,
Sabemos de tudo isso, Chile, Allende e outros, e o Brasil também, e por aí vai. E a América Central também, certo? Conhecemos o caso dos contras. E isso é mais uma abordagem tradicional de grande potência, de poder duro, militar e de inteligência para dominação. Enquanto que com a Europa, aparentemente a estratégia não era mudança de regime, mas sim captura ideológica. E essa captura ideológica, quando funciona, você não precisa recorrer à mudança de regime, não precisa recorrer a mais nada. Esse é meio que o melhor cenário possível. E nas outras esferas, você já tem dominação por meio de conexões militares e de inteligência. Então isso faria sentido em termos das diferentes estratégias e das diferentes ferramentas de política disponíveis para exercer domínio. Assim, os europeus, de certa forma, são dominados e neocolonizados em sua cognição. E, portanto, como você aponta em seu artigo, como explicamos que os alemães simplesmente ignoram o Nord Stream e ainda estão dispostos a prometer 5% e sabe, coisas que claramente completamente vão prejudicá-los. Mas isso está dentro do interesse da comunidade epistêmica dos grupos que defendem essas abordagens. Portanto, não é nada irracional para o indivíduo. Só não é no sentido tradicional de interesse nacional, de como definiríamos o interesse para a grande maioria das pessoas. Eu também acrescentaria que outra coisa a se considerar sobre esses grupos alienados é que, quero dizer, eles realmente têm suas bases em certos estados-nação, mas também são elites. Essas pessoas muitas vezes são transnacionais, o que significa que frequentemente vivem e circulam entre diferentes lugares. E eu diria que isso também pode, e eles também têm histórias diferentes. Acho que tudo isso influencia, de certa forma, a lealdade deles, por exemplo, aos objetivos dos afluentes, em vez de seus concidadãos. O que também achei muito interessante, e que é essencial perceber no momento atual, por exemplo, para a Europa, é que parece quase como se as elites políticas dos Estados Unidos estivessem tentando criar duas narrativas para as diferentes facções europeias, ou para as duas diferentes facções europeias que identificaram e que atualmente são mais ou menos populares na Europa. Diferentes partes dessas elites americanas, então, se dirigem a esses dois grupos distintos e lhes contam uma narrativa que, no fim das contas, leva ao mesmo objetivo, que é o rearmamento e a remilitarização da Europa. Então existe uma que você poderia chamar de ideologia liberal, ou ponto de vista da elite liberal, onde dizem, ok, o problema é que a ordem mundial liberal está desmoronando. Existem tantas forças antiliberais neste momento. De um lado, ao Trump, do outro, o Putin. Isso significa que você precisa se rearmar, precisa remilitarizar. É isso que dizem aos europeus, ou às elites europeias. E então há outra facção, que é mais conservadora, ultraconservadora. Eles dizem, precisamos restaurar nossos valores e nossa moral e tudo isso. E uma das coisas que você precisa fazer então é remilitarizar, rearmar e estar pronto para qualquer ameaça e mostrar força em tudo isso, o que se assemelha mais à narrativa do Trump. Então isso é algo que percebi recentemente. Portanto, mesmo que todos eles converjam, pode-se dizer, para os mesmos objetivos políticos, ainda existem diferentes ideologias por trás de cada um desses grupos e dentro de todas essas elites. Eles atendem a diferentes facções. Quero dizer, uma das expressões populares usadas na nossa parte da internet para falar sobre o sistema dos assuntos é o unipartido, certo? Ok, você tem um sistema bipartidário. Tem dois partidos com ideologias que dizem ser diferentes um do outro, mas ambos basicamente apontam para os mesmos objetivos de política. Portanto, qualquer que seja a sua escolha, você terá o mesmo tipo de resultado. E o resultado é militarista, é intervencionista. É um resultado que domina no exterior, certo? Só que através de duas narrativas diferentes.
just through two different narratives. And in a sense, the US E, de certa forma, as redes de elite dos Estados Unidos meio que replicam isso nessas constituências estrangeiras, o que acaba deixando muito pouco espaço para outras abordagens. E essas abordagens acabam sendo fortemente combatidas no nível narrativo. Se voltarmos ao caso da Alemanha, a maneira como o AfD, por um lado, que é um partido nacionalista tradicional, e o BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, que é um partido tradicionalmente de esquerda, estão sendo ostracizados do processo político para mantê-los fora desse partido pró-guerra dominante. Essa é uma avaliação justa? Is that a fair assessment? I would say yes. Yes, and I still would add a little Eu diria que sim. Sim. E eu ainda acrescentaria um pouco a isso. Eu diria sim, definitivamente. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a AfD, na minha opinião, e este é um exemplo de quando foi, ano passado ou talvez no início deste ano, Elon Musk apoiou abertamente a AfD, e acho que até J.D. Vance e outros também. A questão é que dentro da AfD eles tentam apoiar a narrativa sobre militarização. Sim, houve algumas vozes, alguns políticos que disseram não, nós realmente deveríamos cooperar com a Rússia, e assim por diante. Mas na verdade, agora eles estão tentando dar mais destaque às vozes que têm a outra narrativa, sobre remilitarização, sobre ir para a guerra, e que a Rússia é o inimigo, e todas essas coisas. Então esse esforço para minar alternativas e apoiar aqueles que podem avançar seus objetivos políticos ou seus objetivos de hegemonia dos Estados Unidos continua em andamento. Eu diria que sim. I would say, yeah. It's fascinating because they do both, like undermining and É fascinante, porque eles fazem as duas coisas, minam e cooptam ao mesmo tempo, certo? Porque se forem cooptados, então não importa. Quero dizer, você realmente promoveria que eles chegassem ao poder. Isso só mostra como recentemente, de novo, tivemos esse exemplo em que o AfD, em relação à guerra contra o Irã, disse não devemos fazer isso, não deveria haver guerra. E eles foram imediatamente criticados. Ah, porque vocês estão apoiando islamistas. Mas sabe, no momento, eles ainda permanecem fiéis à ideia de que o principal que não querem são fluxos migratórios. Se bombardeamos o Irã, e o Irã tem, 3 ou 5 milhões de pessoas fugindo e vindo para a Europa, então temos outra coisa que não queremos. Mas eles foram criticados por isso. Mas é interessante você dizer isso porque, obviamente, o sistema também tentaria cooptar elites dentro dessas novas forças políticas emergentes. Emerging political powers. Yeah, definitely. I mean, for example, BSW. Sim, com certeza. Quero dizer, por exemplo, o BSW, tenho quase certeza de que eles vão tentar fazer isso de alguma forma, mas no momento, como eles ainda não conseguiram, nas últimas eleições eles não tiveram votos suficientes para entrar no Bundestag. Acho que agora eles são vistos como menos uma ameaça do que antes. Então esse também é um ponto. Mas... É muito bom. Quero dizer sim, estamos nos aproximando de uma hora de conversa. Há alguma informação adicional que você gostaria de nos dar sobre essas redes de elite? Algo que ainda não discutimos? Sim, por favor. Yeah, please. I mean, this is more like an Quero dizer, isso é mais uma anedota histórica, antiga sobre essas redes, mas, novamente, acho que mostra muito sobre o que essas elites estão dispostas a apoiar. Nos anos 1950, a Alemanha também criou seus próprios think tanks, por exemplo, o SWP e o The Gap. E o SWP foi, na verdade, fundado por um homem que fazia parte dos, pode-se dizer, serviços secretos dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele foi estudar ou fez uma viagem de estudos nos Estados Unidos e lá ele aprendeu sobre think tanks. Ele voltou e foi um dos fundadores desse think tank alemão, que ainda hoje é um dos mais importantes em termos de política externa. Por que acho isso tão importante? Porque isso mostra que não se tratava apenas, digamos, do objetivo de estabelecer um bastião anticomunista através da Alemanha ou da Europa. Esse não era o único objetivo. Era um objetivo muito importante. E por isso eles também procuraram aqueles que tinham as capacidades e o conhecimento para realizar esse tipo de trabalho, de inteligência, ou, podemos dizer, de pesquisa, mesmo que fossem, por exemplo, parte dos nazistas.
Mas quero dizer, isso é semelhante ao que os Estados Unidos fazem hoje ao apoiar diferentes facções nessas guerras por procuração, que também são muito, muito radicais e nada liberais. Mas esse é um ponto, que mesmo nessas redes, pessoas assim podiam ser apoiadas e integradas. Sim. Be supported and integrated. Yeah. Thank you. Thank you. No, this is important to keep in Obrigado. mind. It's not É importante ter isso em mente. Não é um jogo de mão única, é um jogo de múltiplos níveis e funciona por meio da integração de diferentes tipos de atores sociais. Então, na verdade, a parte da mudança de regime é apenas um aspecto, mas os think tanks e as redes de elite são outra parte, outro braço de como o sistema funciona. Nel Bonilla, se as pessoas quiserem ler mais sobre o que você escreve, onde elas devem procurar? Imagino que no seu Substack, ou você publica em outros lugares também. No, currently just my Não, atualmente só o meu Substack, que é themindness.substack.com. Então, tipo, The Mind e depois Ness. É um nome estranho, mas é lá que eu publico, no Substack. Where's Line's Substack? I'll put the link into the Vou description. colocar o link na descrição. As pessoas podem simplesmente ir até a descrição e se inscrever no Substack Nel por lá. Vamos conversar novamente. Também estou ansioso pelos seus próximos artigos de pesquisa e tudo mais. Nel Bonilla, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Obrigado, Sri Simba.